Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso canal que se chama Socialmente, que visa discutir fatos sociais que acontecem no Brasil. O vídeo de hoje vai falar por que os brasileiros gostam de reality shows. Como vocês devem saber, nós não tínhamos hábito de assistir aos reality shows antes dos anos 2000. Esses programas de TV foram literalmente importados a partir dos anos 2000 para o Brasil. Nós vamos analisar como esses programas exercem uma influência psicológica nos indivíduos que assistem, como ele gera consequências negativas para esses indivíduos e como abandonar o hábito de assisti-los. No Brasil, nós tínhamos que aqui eu não vou fazer propaganda, nós tínhamos um só reality show. Agora nós temos vários e, inclusive, continuamos a importá-los de outros países. Não estou falando sobre um reality show específico, estou falando sobre todos eles. Vamos analisar então qual a influência psicológica que esses programas causam nas pessoas que os assistem. Primeiro é a identificação com os participantes. Quando a pessoa começa a assistir um reality show, tem sempre um participante que ela se identifica como se fosse alguém da família. Se não existe esse participante, vai existir sempre o participante herói. O participante, entre aspas, herói, é aquele participante, homem ou mulher, que teve uma vida muito difícil, que é muito pobre, que não tem estudos, não terminou os estudos, que precisa do prêmio do reality show para mudar a sua vida. Dar literalmente uma guinada na sua vida. Então, geralmente as pessoas se identificam ou com participantes semelhantes a elas, que elas consideram como alguém da família, ou elas se identificam com participante com esse estereótipo de herói e ficam torcendo para que esse participante ganhe o reality show, ganhe o dinheiro proposto, para que então ele mude a sua vida. Mas quais outros efeitos psicológicos prendem as pessoas aos reality shows, que são um fenômeno mundial e também no Brasil? Primeiro é a curiosidade, segundo, além da identificação com os participantes. Segundo é a curiosidade pela vida alheia, que nós chamamos de efeito voyeur. Eu vou explicar mais esse termo. Antes, eu queria dizer a você, conectado ou conectada, que esse vídeo ele irá sem edição. Eu posso falar palavras erradas, posso gaguejar, mas eu pretendo fazer esse vídeo como se estivesse conversando com você. Portanto, eu não vou fazer cortes nem edições, tá bom? Agora vamos explicar mais esse efeito voyeur. O efeito voyeur se refere ao prazer ou à curiosidade de observar a vida privada e até íntima das pessoas, sem que essas pessoas saibam. Esse termo, voyeur, derivou da psicologia, principalmente na psicanálise. Ele está relacionado em observar as pessoas nos momentos privados, como as pessoas tirando a roupa, tendo interações íntimas, que acontecem nesses programas de TV, infelizmente. Então, as pessoas captadas por esse efeito de observar como se tivessem numa pequena janelinha a vida íntima da outra pessoa sem que ela saiba, continuam a assistir para ver o desenrolar das cenas, o desenrolar das interações entre duas ou mais pessoas. Outra influência psicológica que os reality shows causam nas pessoas que assistem é a catarse emocional, que é um efeito grandioso. A pessoa, ela entra
tanto naquela interação emocional dos participantes que ela chega a rir, chorar ou torcer pelo participante que ela se identifica. Há também uma outra influência psicológica, que é o desejo de pertencimento. Todos nós humanos somos seres sociais e desejamos interagir uns com os outros. E esses programas, geralmente, eles são discutidos ou se tornam alvos de conversa nas redes sociais, no trabalho, na vizinhança. E nós não queremos ficar sem assunto para interagir com os outros. Então, tem muitos que assistem aos reality shows para ter essa bagagem de conversação com as outras pessoas que assistem. A quarta influência psicológica é a busca por distração ou escapismo. Sabemos que hoje em dia a vida é estressante, nós temos muitas responsabilidades, então as pessoas assistem esses programas na busca de distração mesmo, para escapar da realidade. Um outro efeito que é viciante é a liberação de dopamina que acontece nesses programas. É o reforço do hábito por recompensas emocionais. As pessoas que assistem aos reality shows, elas se envolvem muito emocionalmente. Como dito, elas sofrem, elas choram, elas torcem, elas falam com a TV como se os participantes estivessem escutando. Então, dá um efeito psicológico, né, prazeroso para elas. Agora que nós consideramos como os reality shows influenciam psicologicamente os indivíduos, as pessoas no mundo todo, mas nós estamos falando nesse canal, em especial os brasileiros, nós vamos considerar as consequências negativas do hábito de assistir a reality shows. Primeiro efeito negativo é a perda do tempo produtivo. Nosso tempo é precioso, cada minuto vivido nós não recuperamos. Então, quando passamos 2 horas assistindo ao reality show, nós na verdade poderíamos estar fazendo outra coisa muito mais benéfica para nós mesmos. Além de perder o tempo produtivo, uma segunda consequência negativa é a normalização de comportamentos tóxicos que acontecem nas interações dos reality shows, como fofocas, rivalidades, machismo, agressividade, entre outras coisas. As pessoas veem aquilo e comentam como se fosse natural, aqueles comportamentos, como se fossem aceitáveis. De fato, aquelas pessoas trancadas naquele ambiente, elas passam por um estresse que acaba liberando o que às vezes elas têm de pior dentro de si. E os que estão assistindo normalizam muito, defendem esses comportamentos tóxicos. Outro aspecto negativo de assistir, uma consequência negativa de assistir os reality shows, são as comparações e frustrações pessoais, né? As mulheres às vezes comparam o seu corpo ou o seu cabelo com a de uma participante, torcem por ela porque a acham bonita. Às vezes nós vemos uma pessoa que, entre aspas, no nosso julgamento, não merecia ganhar o prêmio, ganhando, e ficamos frustrados por causa disso, pensando: se eu ganhasse em vez dele, se eu tivesse esses milhões ou esses R$ 1.000 em vez dele, ele não merecia. Gente, como é tudo na base da emoção,
Há também um impacto negativo na nossa saúde mental. Porque nos reality shows, nós estamos sempre conectados à tela da televisão ou dos celulares e nós sentimos ansiedades, acabamos desenvolvendo ansiedades por atualizações daquelas histórias que nós vemos lá. Então, mesmo que nós não estejamos conectados assistindo o programa, nós procuramos saber como se foi o desfecho de uma interação no programa. E aí nós vamos procurar canais de fofoca, sites de fofoca, programas de TV que falem sobre isso. E os que assistem regularmente sentem muita ansiedade para saber, né, sobre o resultado de uma prova, sobre relacionamentos amorosos que acontecem ali. Enfim, existem as consequências negativas a nível pessoal de assistir a reality shows. Parece uma brincadeira inofensiva, mas não é. Nós estamos perdendo nosso tempo e estamos tendo outras consequências negativas assistindo a esses programas. Agora, como podemos abandonar esse hábito de assistir os reality shows? Podemos substituir o tempo que nós dedicamos a assistir os reality shows por conteúdos que gerem crescimento pessoal. Por exemplo, qual foi a última vez que você leu um livro? Ou mesmo algumas páginas de um livro? Livros expandem nossa mente, nosso vocabulário, estimulam nossas ideias. Podemos fazer uma substituição. Por exemplo, se nós passávamos 2 horas assistindo um determinado reality show, nós podemos fazer 2 horas de atividade física. Ou podemos ler por 2 horas um livro. Podemos também, quando abandonamos esse hábito, nós estamos limitando o tempo de tela, seja na TV, nos celulares, nos tablets. E um tempo excessivo de tela prejudica a nossa visão, prejudica a nossa atenção e vamos estar criando rotinas mais saudáveis. Enfim, se você abandonar 2 horas de um reality show que você assiste, você pode substituir essas 2 horas por 2 horas de treinos que você pode, por exemplo, ter aqui ou ver aqui no YouTube para partes específicas do seu corpo, né? Treino para ficar com braços mais fortes, treino para fortalecer as pernas, para diminuir a barriga e assim por diante. O tempo que você estava assistindo esse reality, você pode ler um livro que você prometeu a si mesmo que acabaria, até hoje não conseguiu. O tempo que você estava assistindo um reality, você pode descobrir um novo hobby e se empenhar até ficar bom nele. São coisas que vão gerar sua saúde mental e até a sua saúde física. Nós vimos que os brasileiros gostam dos reality shows porque esses programas são feitos para exercer influência psicológica neles e para deixá-los viciados. Vimos que eles também têm consequências negativas se nós assistirmos. E como nós podemos abandonar esse hábito? Dedicando tempo a outras atividades que gerem benefícios para nós mesmos, quer na nossa saúde mental, quer na nossa disposição física, quer no aumento da nosso vocabulário e assim por diante. E aí, você acha que realmente os brasileiros gostam tanto assim de reality shows? Você especialmente gosta? Deixe nos comentários, vou gostar de ver. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.